Boa tarde a todos. Vamos continuar, padre, por favor. Deputado Diego, obrigado. É uma alegria estar aqui junto com você. Então vamos lá. Assim acontece, né, a chamada política de redução de danos. Mas como foi que eles inventaram essa estratégia? Como é que isso apareceu? Apareceu do nada? Bom, seria uma longa história, né? Chamada também da longa história da marcha da vaca para o brejo, né? São 20 anos em que eles foram aprendendo uma coisa depois da outra, tá? Em primeiro lugar, nós temos a questão, não é, de que nos Estados Unidos houve uma política do governo americano que começou no governo Nixon, depois passou para o governo Carter e tornou-se ainda mais clara no governo Reagan, em que os Estados Unidos foi fechando as portas para o financiamento de instituições que promovessem o aborto. Então, a instituição do próprio governo americano chamado USAID, né? Essa instituição, ela não podia mais promover o aborto. Então, por causa disso, né, as fundações para resolver a situação da USAID fizeram uma fundação privada chamada IPAS. Essa fundação chamada IPAS, ela começou a captar recursos do governo federal, não é? E para poder promover o aborto, porque a USAID não estaria mais promovendo o aborto. Mas aí a legislação foi fechando cada vez mais e a IPAS parou de receber dinheiro. Por quê? Porque no governo Reagan se instituiu a chamada política da Cidade do México, por causa de uma reunião que houve na Cidade do México, em que o governo não mais iria financiar instituições, o governo americano não mais iria financiar instituições que promovessem o aborto. Portanto, fechou a torneira da IPAS, estava condenada a morrer de fome. Aí eles vieram, em 91, com a grande sacada. E qual foi a grande sacada? Eles disseram, bom, nós não podemos promover o aborto, mas nós podemos ajudar as pessoas, ajudar as mulheres que cometeram aborto e podemos cuidar dessas mulheres para que, uma vez feito o aborto, a gente possa ajudá-las. Então, os cuidados pós-aborto não são aborto. Então, assim, eles conseguiram driblar a lei americana e começaram a receber dinheiro outra vez, porque eles estavam recebendo dinheiro não para financiar o aborto, mas para ajudar as mulheres que já tinham cometido o aborto, seja esse aborto legal ou ilegal. E então eles criaram esse chamado protocolo pós-aborto, não é? Esse protocolo pós-aborto, então, significava, basicamente, o esvaziamento do útero. Então, o IPAS começou a ir pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, não é? Ensinando os médicos a realizarem o procedimento de, aspas, esvaziamento de útero. E também ensinando as mulheres a regularizar a sua menstruação. Porque acontece o seguinte, você tem a sua menstruação regular, aí de repente você para de menstruar, porque você está grávida. Aí, faz 3 meses que eu não menstruo mais, vamos regularizar a sua menstruação? Toma esse remedinho aqui, plique. Aí, a menstruação voltava. Magicamente, por quê? Porque tinha acontecido o aborto, não é? Então, vocês compreendem como a coisa toda é feita a partir, não é, de jogos linguísticos e de eufemismos, de linguagem politicamente correta, para não chamar a atenção. Só que as pessoas não entendem que essa política dessas fundações internacionais, elas estão fadadas
ao fracasso desde o início, porque você não vai conseguir esconder essas coisas das pessoas o tempo todo. Uma vez a verdade aparece. Ainda mais quando, como no Brasil, você tem um grupo vasto de providas, acordados, estudando o tempo todo o que essa gente maluca está fazendo. Essas palestras que vocês estão ouvindo aqui nesses dias, né, são vários providas de vários lugares do Brasil. Nós estudamos isso, estudamos o tempo todo, e estamos fazendo um curso para vocês aqui de introdução, básico, para que vocês entendam como é que as coisas estão acontecendo. É um curso introdutório. Não estamos nem de longe indo na profundidade que seria desejada. Mas é importante que vocês saibam que as coisas são assim. E são assim de forma documentada, de forma muito clara. Pois bem, existe, não é, no boletim do próprio IPAS, existe vasta documentação de que esta instituição, que no mundo inteiro, recebendo dinheiro estatal, americano, ou de fundações, etc., no caso aqui no Brasil, foi recebendo dinheiro da Fundação MacArthur, não é? O próprio relatório da Fundação MacArthur. Esses documentos, gente, por favor, eles não estão em nenhum arquivo secreto do Vaticano. Eles estão à disposição na internet. Só tem uma pessoa escondendo esses documentos de você, a sua ignorância. Leia. O relatório da Fundação MacArthur diz com toda clareza, não é, que eles investiram no IPAS. E vocês, se forem ao boletim informativo do IPAS, e a gente tem várias cópias desses boletins informativos, né, que eles circulam por aí, os boletins informativos do IPAS falam com toda clareza dos cursos que eles fazem no Brasil inteiro. Né? Curso em São Paulo, curso em Brasília, teve curso do IPAS até em Cuiabá, lá onde eu moro, no Mato Grosso. Eles foram lá ensinar os médicos, os estudantes de medicina a, aspas, esvaziar úteros. Não é um nome bonito? Esvaziar útero, olha, muito melhor do que aborto. Aborto agride, né? A esvaziar o útero, eles fazem curso. Então, é importante que vocês saibam disso, que enquanto a população brasileira inteira é contra a legalização do aborto, e cada vez mais contra a legalização do aborto, a população de médicos é cada vez mais a favor do aborto. E por que só esta classe, a classe médica, está indo na contramão da população brasileira? Porque é uma evidência científica? É porque os médicos são iluminados e o povo é ignorante? Não. Por quê? Porque existe um financiamento internacional brutal. Brutal. Que faz com que os médicos vão aprendendo a fazer isso. Né? E eles encontraram a forma também de fazer com que os médicos entrem nesta de aborto de forma imperceptível, de forma indolor. Como? O Aníbal Faundes, né, em 2007, houve na cidade de Londres, um congresso. O Aníbal Faundes é um médico chileno, ginecologista, obstetra, que dá aula na Unicamp, aqui em Campinas, São Paulo. Tá? Não é um personagem do mundo irreal, é um ser humano existente que vocês podem lá ver. O que é que ele faz? Né? O Aníbal Faundes, ele já praticava essa coisa aqui no Brasil desde 94. Em 94, ele dava um medicamento para as mulheres, etc. e tal, e com essa prática ilegal dele de promover o aborto, né, foram lá investigar, não levaram o processo para frente, e o homem está aí livre até hoje. Mas,
em 2007, quando ele já tinha uma prática de mais de 10 anos fazendo isso, ele disse num congresso internacional que uma forma muito fácil de convencer os médicos a praticar o aborto no segundo trimestre era o chamado aborto medicamentoso. Ou seja, é muito mais fácil você convencer um médico a assinar uma receita com um medicamento abortivo do que você convencer um médico a realizar uma cirurgia de aborto. Por quê? Diz o próprio Aníbal Faundes, né? Porque no segundo trimestre o feto tem feições pessoais. Ou seja, trocando em miúdos, parece um ser humano. E sabe por que é que o feto no segundo trimestre parece um ser humano? Porque é um ser humano! Parece um ser humano porque é. Então, o Aníbal Faundes disse, olha, é difícil convencer os médicos, porque eles fazem ultrassom, né? E o bebezinho tem cabecinha, tem as perninhas, ele se move, né? Ele chupa o dedo, ele reage. Então, como é que você vai convencer o médico a ir lá fazer uma cirurgia, cortar o corpo do bebê em pedacinhos, para sugar de lá de dentro? É difícil convencer um médico a fazer uma cirurgia dessa. Então é mais fácil você dizer para o médico, ó, receita. Ele vai, assina a receita, a mulher vai para casa, toma o medicamento, volta, sangrando, e aí você ensina ao médico a realizar esta obra de caridade, de esvaziar o útero, porque afinal das contas, se não esvaziar o útero, vai virar uma infecção e a mulher vai morrer, você está salvando a vida da mulher. Compreendem como eles vão colocando um navio quebra-gelo para que as pessoas vão aos poucos aceitando e se acostumando com a ideia do aborto? E através desse procedimento, eles estão conseguindo que a classe médica cada vez mais aceite o aborto, de tal forma que a classe médica brasileira está na contramão da população brasileira, enquanto o brasileiro é cada vez mais contra o aborto, os médicos estão cada vez mais a favor do aborto. Você pega qualquer médico mais antigo, esses médicos já de 70 anos, etc., obstetras, ginecologistas, etc., ele diz, olha, padre, quando eu era jovem, se alguém falasse de aborto numa faculdade de medicina, o cara era apedrejado. Um absurdo, você é um criminoso. Depois, eu fui exercendo a profissão, ficando mais maduro, etc. Aí, de repente, começou a mudar o discurso. Os médicos, entre eles, começaram a dizer, fulano de tal é a favor do aborto. Ele é corajoso, né? Então, agora já o fulano que é a favor do aborto já é um corajoso. Hoje, se você, na classe médica, é contra o aborto, você é um medieval, obscurantista, um louco, um fanático, você é um fundamentalista, você é um ser humano perigoso. Como que isso aconteceu? Foi a medicina que evoluiu? Não, por quê? Porque a medicina tem evoluído, sim, mas tem evoluído a nosso favor. O pessoal que é a favor do aborto está na contramão da medicina e da ciência. Por quê? Porque a medicina e a ciência, cada vez mais, através da investigação microscópica, já temos computadores e microscópio, e lentes e sondas capazes de investigar todo o desenvolvimento, não é, da criança dentro do ventre da mãe. A medicina cada vez mais está convicta de que trata-se de um ser humano desde a fecundação. Não é? Quando eu estive no Senado, há um mês atrás, não é?
estavam lá também os 2 nobres deputados, né? A ex-senadora Heloísa Helena falou que, porque na Idade Média os papas diziam que podia-se abortar o feto quando ele ainda não estivesse animado, enquanto ainda fosse inanimado, não tivesse recebido a alma. Então, nos primeiros meses se podia abortar. A igreja tinha esse ensino. Isso não é verdade, a igreja nunca ensinou isso. Mas o que acontece é o seguinte, o que havia era uma discussão teológica. Por quê? Porque vocês têm que entender o seguinte, gente, na Idade Média não se sabia da existência do óvulo feminino. Como é que se pensava o nascimento de uma criança? O homem põe a semente na mulher, a mulher é a terra que recebe a semente. Ora, existe um momento em que a semente deixa de ser semente e começa a ser árvore, não é isso? Então haveria um momento em que o sêmen deixa de ser sêmen e passa a ser humano. Ali é que aconteceria a infusão da alma. Só que não sabia quando era esse momento. Porque é evidente, só o microscópio é que descobriu que existe uma realidade chamada óvulo feminino. Se suspeitava, se teorizava a respeito da coisa, mas não havia prova evidente. Então, uma vez que você tem a fecundação, a medicina mostra com toda clareza que o ovo fecundado, o ovo humano fecundado, ele é como o ovo de uma galinha fecundado. Quando o ovo sai de dentro da galinha já fecundado, ali tem tudo para sair um pintinho, sim ou não? A galinha coloca mais alguma coisa ali dentro? Não. A única coisa que a galinha faz é chocar. Só isso. Mas por quê? Porque o ovo da galinha, ele é muito grande. O ovo do ser humano, ele é microscópico. Então, ele não tem alimento suficiente para toda a gestação. Então, o ovo do ser humano, quando sai do tubo uterino e vem para o útero, ele tem um prazo de 7 dias para grudar, estou usando palavras simples, simplórias, né? Para grudar na corrente sanguínea da mãe, para continuar recebendo alimento, senão ele morre. E é por isso que o chamado contracepção de emergência, ou a pílula do dia seguinte, é sim um aborto puro e simples. Não tem outro nome para aquilo. Por quê? Porque a partir de uma relação sexual, a mulher irá conceber dentro de poucas horas e às vezes até minutos. Minutos. Só leva às vezes alguns minutos, não chega a 1 hora e já fecundou. Ora, se você espera a pílula do dia seguinte, a própria propaganda da pílula diz que evita a gravidez até 72 horas. 72 horas depois da relação sexual, o único jeito de evitar que você continue grávida é matando a criança. Não é? Por quê? Porque o ovo fecundado já é um ser humano. Então, se os médicos estão cada vez mais pró-aborto, isso é uma realidade artificial que não tem nada a ver com o desenvolvimento da verdadeira medicina, porque a verdadeira medicina está mostrando que é um ser humano desde o início. Mas acontece que eles vão sendo, né, vítima dessa linguagem tortuosa das fundações que não vão dando nome às coisas verdadeiras. Aí temos que proteger as mulheres, aí nós temos que só esvaziar o útero, aí nós temos que fazer isso e aquilo, até que finalmente, através de uma gradual insensibilidade, eles vão se tornando cada vez mais favoráveis ao aborto. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui faz parte da história desta realidade chamada política da redução de danos. Resumindo a história para você entender a lógica do processo, como é que eles foram descobrindo as coisas. Em 91, o IPAS descobriu que podia receber dinheiro do governo americano
se ele só fizesse o esvaziamento do útero. E a partir dali ele começou a promover essa coisa de ensinar médicos a esvaziar o útero e, portanto, criar um protocolo chamado pós-aborto. Como que ele fez isso? Ele fez isso porque a USAID, a sua antecessora, não é? Na missão de promover o aborto no mundo, já tinha descoberto uma droga, tinha pago um cientista, né, para descobrir uma droga para o aborto. Aí você vai lá, dá esse remedinho, a mulher vai para casa, quando ela volta, você esvazia o útero. Então se criou esse protocolo. Depois, o Aníbal Faundes, mais uma vez, o Aníbal Faundes, não é? Começou com as suas práticas aqui no Brasil em 94 e conseguiu, em 2004, 10 anos depois, implantar no Uruguai um chamado protocolo pré-aborto. Eles já tinham descoberto como esvaziar o útero, mas o Aníbal Faundes descobriu um jeito de convencer os governos a aceitar que o médico pudesse receitar um medicamento, ou ao invés de receitar o medicamento, na verdade o que ele conseguiu implantar no Uruguai foi o seguinte: olha, existe que o médico informasse a paciente, você quer abortar, é ilegal, mas veja só, para você não se machucar, deixa eu esclarecer você, existe um medicamento, o nome do medicamento é tal e tal, eu só não posso lhe dizer que ele está sendo vendido aqui fora do meu escritório, mas não tem problema. E de fato estavam vendendo fora na portaria do hospital. Então, você vai, né, e toma esse medicamento, só que para tomar esse medicamento, você toma durante 24 horas um antibiótico, senão você vai se machucar. Você vai e toma esse antibiótico, vai para casa, toma o medicamento 24 horas depois. Quando começar o sangramento, vem aqui que a gente faz o esvaziamento do útero. Então, já havia o protocolo pós-aborto, o Aníbal Faundes inventou o protocolo pré-aborto. E agora, como que nós vamos fazer para distribuir este medicamento? Eles descobriram, através do esquema que eles fizeram da chamada pílula do dia seguinte, uma forma de convencer as pessoas a fabricar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela já existia há 30 anos e nenhum laboratório fabricava. Por quê? Porque todo mundo sabia que era abortivo e todo mundo sabia que ia ser um escândalo. E então, eles foram, né, através de um consórcio internacional, eles conseguiram fazer com que um laboratório lá da Hungria, dos países ex-comunistas, etc. e tal, que não tinham muita dificuldade, produzissem um medicamento. Eles garantiram mercado para esse laboratório e disseram: não, mas se a gente fizer esse medicamento, nós vamos ser processados. Não tem problema. Nós, das fundações, as ONGs das fundações, nós iremos dar para você o suporte de advocacia se você for processado. Nós iremos dar para você o suporte de mídia, defendendo e dizendo que não é aborto de jeito nenhum. E nós iremos dar um suporte de lobby para que os congressistas, governos, juízes, etc., não condenem vocês. Pronto. E aí vai ser legalizado. Eles descobriram que, se você fizesse isso, com a parceria com laboratórios, se você conseguisse fazer com que as pessoas crescem, que é inevitável usar o medicamento, as pessoas aos poucos iriam aceitar esses medicamentos abortivos. Tanto é verdade que isso funciona, que, desgraçada, infelizmente, no Brasil, a pílula do dia seguinte é vendida nas farmácias como quem vende um medicamento para dor de cabeça. Qualquer um vai lá, compra e pronto. Acabou o tabu, né? Na linguagem deles. Na nossa linguagem, acabou a consciência moral do povo, né? E assim, eles vão conseguindo que esse medicamento vá entrando no mercado. Eles conseguiram, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde incluísse esse medicamento abortivo na lista dos medicamentos básicos e essenciais que todos os países precisam comprar. É um absurdo.
Como que um medicamento que só serve para aborto é medicamento essencial? Ah, não, é porque ele ajuda na hemorragia das mulheres. Não existe nenhum estudo científico que mostre que esse negócio aqui não seja além de um placebo para a hemorragia das mulheres. O que ele funciona mesmo é para abortar. E, no entanto, a coisa é vendida. E assim por diante. Então, finalmente, chegou-se ao maio de 2012, onde a Fundação Bill Gates fez uma carta, né, uma campanha internacional para o direito da mulher de um aborto seguro. 3 de maio de 2012. Essa carta, eles dizem, né, o que eles pretendem fazer nesse consórcio internacional de promover esse aborto medicamentoso, ou seja, através de receber um medicamento em casa, você aborta e depois faz tudo isso. Aqui no Brasil, não é? Um mês depois dessa carta do Bill Gates, em sintonia perfeita, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o senhor Elvésio Magalhães, declarou o seguinte: tudo isso está documentado, não é teoria da conspiração, basta ler os jornais. O sistema de saúde brasileiro passará a acolher as mulheres que desejam fazer aborto e orientá-la sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar. Centros de aconselhamento indicarão quais são, em cada caso, os métodos abortivos mais seguros do que os outros. Isto é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o senhor Elvésio Magalhães, em 2012. Aí eles distribuem cartilhas, e aí as pessoas podem fazer o aborto seguro. Só que nós temos ainda um problema. E o problema é o seguinte: o Brasil é grande e ainda não temos uma rede de hospitais suficientemente grande onde os médicos saibam, aspas, esvaziar o útero das mulheres. E então entra a famosa Lei Cavalo de Troia. A Lei Cavalo de Troia é a lei número 12.845 de 2013, em que esta casa, assim como o Senado Federal, foram ludibriados. Por quê? Porque o ministro da Saúde, junto com as feministas, vieram aqui no Congresso Nacional e pediram que fosse aprovada uma lei contra a violência sexual, né, das mulheres, e que essa lei fosse o presente do Congresso Nacional para o Dia Internacional da Mulher. Ora, em 2013 isso. E o que é que isso significou? Significou o seguinte, que a lei não era contra a violência da mulher. A lei era um instrumento legal para legalizar uma prática ilegal do Ministério da Saúde que já acontecia há muitos anos, né? O Ministério da Saúde tinha uma norma técnica onde se ensinava como é que os hospitais e os médicos devem proceder quando atendem uma mulher que alega ter sofrido um estupro e está pedindo o, aspas, direito, que não é um direito, o direito de aborto, do suposto aborto legal. Nós já vimos que o aborto não é legal. Simplesmente ele é crime. Portanto, ninguém tem direito. E aquilo que se faz no nosso sistema único de saúde, de
que as mulheres vão lá alegando que têm o direito de abortar, isto é um absurdo jurídico. Elas não têm esse direito, porque o Código Penal diz que o aborto é crime. Ah, mas em caso de estupro, elas têm direito. Não, o que o Código Penal diz é que no caso de estupro não se aplica a pena, mas é ilegal. Só não se aplica a pena. Portanto, transformar um crime em direito é uma mágica que só nós brasileiros conseguimos. Bom, então elas vão lá e o protocolo, a norma técnica do Ministério da Saúde, né, diz que a palavra da mulher deve ser considerada como verdade. Ora, nós estamos falando de um estupro. Se tiver um estupro, tem um criminoso. Como é que é possível você agora aceitar uma acusação de crime em que não há o criminoso? Não há um boletim de ocorrência, não houve nenhuma apresentação ao Instituto Médico Legal para ver que no corpo da mulher há marcas de estupro, para comprovar esse estupro. Como é que você, de repente, faz uma coisa dessas? E a mulher chega lá alegando, simplesmente, que foi estuprada e ela tem, aspas, direito. Então, o que acontece? A partir dessa lei do cavalo de Troia, o governo tem, não é, a aparência de legalidade na possível implantação de uma rede de abortórios no nosso país. Porque não adianta nada você colocar a política de redução de danos em prática, se você depois não tem nos hospitais o instrumental para as pessoas chegarem lá e, aspas, esvaziarem o útero. E aqui as coisas se casam, e aqui está a situação do nosso país com relação ao aborto. Graças a Deus, o Brasil tem uma rede enorme de muitas organizações pró-vida e pró-família espalhadas no país inteiro. E graças a Deus, os pró-vida e pró-família do Brasil gostam de estudar e gostam de conhecer a fundo o que está realmente acontecendo, de ir atrás das fontes primárias, das coisas que realmente acontecem. E nós gostaríamos de convidar você a ser uma dessas pessoas. Que você venha estudar. Os documentos estão na internet. Você estude. Que você realmente passe a estudar e ver o que está acontecendo. Porque toda esta tentativa de legalização do aborto no nosso país, ela só pode ser vitoriosa se nós continuarmos dormindo e ignorando o que está acontecendo. Mas a partir do momento que a gente acorda e estuda o que realmente está acontecendo, eles não têm chance nenhuma de implantar esta maldita cultura da morte em nosso país, se Deus quiser.